E voltamos a falar sobre a chacina que matou uma família inteira. As vítimas foram veladas juntas em Campinas e enterradas agora pela manhã. O repórter Felipe Pereira esteve lá e mostra tudo pra gente. Não era assim que todos esses parentes e amigos da família morta na chacina queriam começar 2017. No cemitério da Saudade, em Campinas, o clima não poderia ser diferente. Desolação e revolta. Pela fila de carros já era possível ver o impacto que esse crime causou na cidade. Ninguém ainda parecia acreditar no que aconteceu. Os velórios aconteceram todos ao mesmo tempo neste espaço. Os enterros acontecem em sequência a cada 15 minutos. Aqui na Saudade foram velados Rafael Filier, de 33 anos. O irmão de Isamara Filier morreu no local. A dona da casa onde acontecia o encontro da família era Liliane Ferreira Donato, de 44 anos. Ela foi baleada no começo da confusão. A mulher tinha uma vida social muito agitada com os familiares e morava no bairro há pelo menos 10 anos. O marido dela, Sandro Donato, também foi atingido e levado a um hospital. A irmã de Liliane, Alessandra Ferreira de Freitas, tinha 40 anos de idade. Também estava no local onde acontecia a festa e morreu na hora. A mãe das duas, Antônia Dalva Ferreira de Freitas, também foi baleada pelo atirador. Dona Dalva tinha 62 anos. Ex-comerciante, tinha uma vida ativa e era muito conhecida na região do bairro Jardim Aurélia e Vila Proste de Souza. Abadia das Graças Ferreira, de 56 anos, irmã de Dalva, e o marido, Paulo de Almeida, de 61, estavam próximos e foram atingidos pelos disparos da arma de Sidney logo na sequência. Os dois morreram no local sem chance de resgate. Outra vítima foi Ana Luísa Ferreira, outra irmã de Dalva e Abadia. Tinha 52 anos e não resistiu aos ferimentos, morrendo na casa de Liliane minutos após ser atingida. A filha de Ana Luísa, Larissa Ferreira, foi a 8ª vítima da chacina. Com apenas 24 anos, era querida por todos da família. Morreu junto com a mãe, baleada por Sidney no local onde acontecia a festa. Carolina Batista tinha 26 anos e era solteira. A jovem também foi atingida assim que Sidney invadiu a festa e não resistiu aos ferimentos da bala. O pai dela, ex-cunhado do atirador, também foi atingido. A ex-mulher de Sidney, Isamara Filier, tinha 41 anos. Ela e o assassino estavam em uma disputa judicial intensa pela guarda do filho, João Victor de Araújo. Assim que o tiroteio começou, a mulher tentou fugir para um quarto no fundo da casa, mas foi perseguida. Ela morreu no local. O filho do casal viu tudo o que aconteceu e ainda perguntou ao pai por que tinha feito aquilo. Descontrolado, Sidney atirou 2 vezes contra a criança, que morreu ao lado da mãe. João tinha apenas 8 anos de idade. Depois que matou o filho, Sidney tirou a própria vida. O técnico em laboratório de um dos polos de tecnologia de Campinas tinha uma vida estável e, segundo os vizinhos, era tranquilo, até que o processo de separação e de guarda o transformou completamente. Sidney Araújo tinha 46 anos. Meu Deus, que absurdo, né, gente? E agora a gente volta a falar com o repórter Felipe Pereira, que tem outras informações do caso. Oi, Fê, o assassino deixou uma carta, é isso? Deixou, Vanessa. A informação que se tem, na verdade, é que seriam pelo menos 3 cartas que ele teria deixado para a ex-mulher, para o filho e também para os amigos. O Jornal Estado de São Paulo divulgou ontem, com exclusividade, trechos de uma carta que era dirigida justamente ao filho João Victor. É uma das cartas mais nojentas que eu já li na minha vida. Eu não tenho o menor pudor em dizer isso. É uma das cartas com o conteúdo mais horripilante que a gente já conseguiu ler saída de uma pessoa nesses últimos anos. Provavelmente nunca mais a gente vai ver uma carta tão horrível quanto essa. Uma carta que destila ódio à ex-mulher, ódio à família dela, ódio inclusive até à mãe da Isamara, que morreu já há alguns meses. É uma carta assim que choca em todos os sentidos, em todos os aspectos. Tem até um trecho aqui, o trecho que é possível ser lido, porque coalhado de palavrões, coalhado de palavras de baixo calão para se dirigir à família e também à própria Isamara e à família dela. Um dos trechos que dá para ler é o seguinte: eu morro por justiça, abre aspas, eu morro por justiça, dignidade, honra e pelo meu direito de ser pai. Na verdade, somos todos loucos, depende da necessidade dela aflorar. Fecha aspas, eu vou ler mais um trecho aqui, que fala pro filho, né, que ele fala diretamente pro filho, abre aspas, filho, eu não sou machista e não tenho raiva das mulheres. Tenho raiva das mulheres, usa um palavrão aqui, que se proliferam e muito, a cada dia se beneficiando da Lei Maria da Penha. Isso porque ele usa mais um xingamento antes de falar
a Lei Maria da Penha. A gente levou essa carta, Vanessa, para a psicóloga forense Maria de Fátima dos Santos. A Maria de Fátima, ela trabalha há muitos anos com esse tipo de psicologia, uma psicologia que lida diariamente com esse tipo de pessoas, né, com assassinos e também pessoas que cometem crimes. E ela fez uma análise para a gente do perfil do Sidney Ramis de Araújo. Um perfil que, dá para dizer, já de cara, que ele é um psicopata. A gente tem um trecho da entrevista, vamos botar agora na tela, pode rodar. Quando ele fez a carta, ele procurou, de alguma forma, se justificar diante das pessoas em relação à barbaridade que ele iria cometer. Ele trata as mulheres de uma forma extremamente vulgar e pejorativa, né? Não é só um machismo de desqualificação, é muito mais do que isso, é de ódio. Pelas características do crime, né? De premeditação, né? De toda uma preparação e uma organização para cometê-lo, então é alguém que havia, sim, né, planejado minuciosamente esse crime. É muito comum que psicopatas eles mostram uma imagem social muito diferente do que eles são de fato dentro de casa. Para tomar uma atitude violenta como essa, não seria alguém pacífico, alguém que não fosse afeito à violência. Então, era sim uma pessoa violenta. Um dos estopins que podem ter motivado o Sidney a cometer esse crime foi justamente a disputa judicial que acontece há pelo menos 3 anos, ou acontecia pelo menos há 3 anos, com a Isamara. A gente conseguiu apurar que os dois não tiveram uma separação tranquila. A separação sempre foi cercada de muita briga, de muito tumulto e de muito ódio destilado. Especialmente depois da suspeita que a mãe levantou à justiça de que Sidney teria abusado sexualmente do pequeno João Vitor, que tinha apenas 8 anos. Muito provavelmente, e conversando com a Maria de Fátima, esse pode ter sido o estopim para que ele tenha se tornado essa pessoa tão agressiva. A Maria de Fátima faz aí 2 análises, evidentemente, olhando de fora, absolutamente de fora, não está acompanhando o caso, investigando o caso, enfim, não foi chamada pela polícia para isso, mas ela afirma que podem ser essas 2 possibilidades. Que ele já tenha esse comportamento violento desde sempre e, apesar dos familiares, dos amigos, enfim, dos vizinhos, de terem dito durante todo esse tempo que ele não era uma pessoa violenta, mas ele pode sim ter esse traço de violência, ou então o estopim da briga da justiça acabou fazendo com que ele cometesse essa loucura. O que se sabe é o seguinte: o crime foi todo premeditado, isso é um fato. A arma foi comprada, a numeração raspada, como a gente já contou aqui nesse VTV da gente, e a intenção de matar o filho e de se matar também foi premeditado. Pelo menos é isso o que a Maria de Fátima aposta. Nada que aconteceu nesse crime aconteceu por acaso, pelo que dá a entender todas as formas, né, todo o jeito que esse crime aconteceu, pelo menos segundo a psicóloga forense. A gente está aqui no Cemitério da Saudade ainda, a gente está acompanhando, tem algumas pessoas chegando aqui ainda, porque acabaram de ser enterrados os corpos da Isamara, do João Vitor e do Rafael. O Rafael Filier, que é irmão da Isamara, como a gente acompanhou agora há pouco na reportagem. Foi uma das cenas mais tristes que a gente pode acompanhar nesses últimos anos. E olha que eu já cobri a chacina aqui em Campinas, que aconteceu em 2014, né? Acho que não tem como comparar as duas chacinas. Não existe como comparar, porque foram circunstâncias absolutamente diferentes. Muita gente vai dizer, e você vai ver isso durante todo o dia, que essa que aconteceu nesse final de semana foi a maior chacina da história da cidade pelo número de mortes. Mas é uma afirmação olhando-se apenas números e não se tratando de pessoas. É uma afirmação muito vaga, muito vazia e que olha apenas as pessoas como números em vez de pessoas. As 2 chacinas que aconteceram aqui na cidade nesses últimos anos são igualmente as maiores da história. Seja pela crueldade, seja pela motivação ou falta de motivação e seja pela forma como tudo aconteceu. Me faltam palavras, tem horas que me faltam palavras para relatar tudo isso que aconteceu. A gente está acompanhando desde ontem à noite. Já disse isso aqui no VTV da gente, não acreditei na hora que eu vi a mensagem, ou da hora que eu comecei a ver as notícias, ontem também. Com relação à atualização de informação para você de casa, todos os 12 corpos foram enterrados aqui no Cemitério da Saudade. Os últimos corpos foram justamente da Isamara, do João Vitor e do Rafael. O corpo do Sidney foi enterrado, a informação que nós temos, às 10 horas da manhã, no Cemitério Municipal de Jaguariúna, onde reside a família dele. A família não queria que a funerária divulgasse o local e também o horário, mas a gente acabou descobrindo isso aqui no jornalismo da VTV.
A polícia ainda está investigando, eventualmente, alguns detalhes sobre esse caso. A informação das testemunhas que sobreviveram, aqueles que levaram tiro e sobreviveram e que tiveram alta, podem ajudar e tentar traçar um pouquinho mais a premeditação desse crime. O áudio da gravação também já está em mãos da polícia, essa gravação que ele pede desculpas por tudo aquilo que iria acontecer. Mais uma prova de que o crime foi premeditado. Com relação também às vítimas que estão internadas, nós temos a informação de que outras 2 vítimas ainda estão internadas em hospitais aqui da região, mas nós temos também a notícia de que pelo menos uma delas deve receber alta ainda hoje. A vítima, que é ex-cunhado, foi atingido com 2 tiros, mas deve receber alta ainda hoje. A cobertura completa desse crime que chocou a cidade às 7h15 no Jornal da VTV. Vanessa. Tá bom, Fê. Muito obrigada pelas informações. Parabéns aí pelo trabalho seu, da Juliana de Paula, que estão acompanhando aí o caso desde ontem. Obrigada, boa tarde para você.